Bom, então agora que nós já conhecemos algumas das principais informações que são relevantes para conhecimento dos próximos vídeos, hoje vai ser um vídeo à parte dessas informações, mas que hoje vai ser um dia que vai estremecer o mundo das trevas. Hoje vai ser um dia que vai destruir de vez o mundo das trevas e ele não se levanta mais, porque assim o Criador determinou que seria. E hoje vai ser um dia que vai estremecer o mundo. Não só o nosso mundo, como o mundo das trevas. E dá glória ao nosso Pai, porque é Ele que nos revela a sua palavra. Porque hoje nós vamos comprovar de vez que o nosso Salvador Yahushua, ele pregou o plano de salvação por um ano. Foi um ano apenas que ele pregou o plano de salvação. E assim, dessa forma, derrubar por terra o quarto evangelho, o Evangelho de João, que prega que o nosso Salvador, ele morreu com 33 anos, que ele pregou durante 3 anos, que é um evangelho herético feito para o anticristo, feito para o antimessias. Exatamente, esse quarto evangelho foi feito especialmente para o anticristo. E nós vamos comprovar isso nos próximos vídeos. Então vamos comprovar que o nosso Salvador, ele pregou um ano, contrariando o que diz o quarto evangelho. Então agora vamos conhecer que de fato o Criador mandou seu Filho para pregar um ano. Quando Yahushua, nosso Salvador, iniciou a pregar o ministério, muitos conhecem como Jesus, mas o nome dele é Yahushua no original. Em Lucas 4, 16 ao 20, ele fala o seguinte: E ele fora a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito do Criador Yahuwah está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção, para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar um ano de graças a Yahuwah. Yahuwah é o Criador do universo. Então enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos a passagem das Escrituras. Então Yahushua, quando ele falou que se cumpriu aos vossos ouvidos a passagem das Escrituras. Qual passagem das Escrituras? Isaías 61, do 1 ao 2. E por que Yahushua falou que se cumpriu aos vossos ouvidos a passagem de Isaías 61, do 1 ao 2? Porque a passagem de Isaías 61, do 1 ao 2, se refere à pessoa do Filho do Criador. E ele, sendo filho do Criador, ele entrou na sinagoga, leu a passagem de Isaías, porque as Escrituras anunciavam a vinda do Messias, e ele, sendo o Messias, ele leu essa passagem. E nessa passagem fala que o Criador ungiu ele a proclamar um ano aceitável a Yahuwah, ao Criador. Essa passagem está em Isaías 61, do 1 ao 2. E hoje nós temos o conhecimento que o Criador, ele é matemático. E ele, como sendo o autor das Escrituras e dono da matemática, ele escreveu as suas Escrituras tudo de uma forma para que representasse as coisas que ele queria passar no tempo do fim, que é o nosso tempo. E por que ele queria passar para o nosso tempo? Porque ele sabia que a sua palavra seria toda modificada, toda deturbada. Então, ele fez tudo de uma forma para que quando chegasse o tempo, ele revelasse os seus segredos para nós. Porque o Criador, ele nos revela. E as Escrituras dizem que clame a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E o nome do Criador no hebraico, ele se escreve dessa forma: Yud-He, Vav-He, Yud-He, Vav-He. Quando faz a transliteração, que não é uma tradução, a transliteração é transformar essas letras hebraicas em letras do nosso idioma, nós temos o nome Yahuwah. Yahuwah é o nome do Criador. Esse é o nome do Criador. E quando eu clamei nesse nome, e ele me deu essa revelação.
Então, sabendo que o Criador ele é matemático e que ele nos revela o seu segredo através dos números, vamos pegar o nome que representa a palavra ano no singular. Então, a palavra ano se escreve dessa forma: ano. E como vimos, as letras, elas valem números, exatamente. As letras correspondem a números. Então, quando pegamos os números que correspondem às letras da palavra ano, temos o seguinte quadro. O A, ele vale 1. O N, ele vale 14. O O, ele vale 15. Então, agora, nesse número, nós temos uma representação tremenda que vai destruir o mundo das trevas. Exatamente. Então, quando pegamos o livro de Êxodo, que fala do momento que antecede a libertação do povo, que foi a realização da Páscoa, onde aconteceu o sacrifício do Cordeiro, que é uma representação do verdadeiro sacrifício do Cordeiro, que foi Auxa, o Criador dá as instruções a Moisés de como deveria ocorrer o sacrifício do Cordeiro, onde em Êxodo 12, 2, o Criador diz a Moisés: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Então agora nós já temos a primeira informação. O Criador disse que esse mês, a realização da Páscoa, será o princípio dos meses, será o primeiro mês. Então nós vamos colocar o nome aqui, mês, e vamos colocar o número que representa o primeiro mês. E em Êxodo 12, 6, o Criador dá instruções a Moisés sobre o Cordeiro, onde está escrito: e o guardareis até o 14º dia desse mês. Então agora nós já sabemos uma outra informação aqui. Nós já temos o mês que vai ser realizado a Páscoa, que é o primeiro mês, e nós já temos agora o dia, que ele fala aqui: guardareis até o 14º dia desse mês, que é o momento da Páscoa. Então agora nós temos o dia 14. Então nós agora temos o 14º dia, que foi o dia que foi realizada a Páscoa. Então agora aqui nós temos o número 1, que representa o primeiro mês, e nós temos o 14º dia desse mês, que é referente ao dia do sacrifício do Cordeiro. O mês e o dia da celebração da Páscoa. E em Êxodo 12, 11, o Criador diz a Moisés: é assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Comê-lo-eis às pressas, é uma Páscoa ao Criador. Então o Criador diz a Moisés que a Páscoa tem que ser celebrada com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão, e comer às pressas. E por que o Criador diz isso? Porque eles vão sair da terra do Egito agora. Porque naquela mesma noite veio o anjo destruidor, que matou todos os primogênitos da terra do Egito. Onde naquela mesma noite, em Êxodo 12, 31, está escrito: o faraó, chamando Moisés e Arão naquela mesma noite, disse: levantai-vos e saia do meio do meu povo, vós e os israelitas, ide, servi a Iau, como tens dito. Ou seja, naquela mesma noite, o povo saiu da terra do Egito. E a celebração da Páscoa, está escrito que ela foi feita ao entardecer, no crepúsculo. Porque lá em Israel, o dia muda de dia às 18 horas. Então, às 18 horas, já é um novo dia. Então, após o anjo destruidor, que ele veio e matou todos os primogênitos, já era um novo dia, que foi o dia da libertação. Então, nós já tínhamos um novo dia, que foi o dia 15. Então, agora aqui nós estamos vendo a representação da Páscoa, da libertação lá de Êxodo, na época de Moisés, que foi o sacrifício do Cordeiro, que foi realizado no primeiro mês, no 14º dia do mês, e no dia seguinte, que foi o dia 15, houve a libertação da terra do Egito. Então, agora estamos conseguindo compreender que a libertação que aconteceu na terra do Egito, que se deu no primeiro mês, do dia 14 ao dia 15, é a representação dos números que compõem a palavra ano, que representa um ano, demonstrando e comprovando que o plano de salvação do Criador, ele foi de um ano. Seu filho veio e pregou um ano, porque um ano representa a palavra ano e é a mesma representação do momento da libertação na terra do Egito, que se deu no primeiro mês, do dia 14
ao dia 15 do primeiro mês. Então aqui nós temos a representação do livramento da terra do Egito, que é a mesma representação do livramento do verdadeiro Cordeiro do Criador que veio e pregou um ano, porque a palavra ano representa o livramento da terra do Egito. E o livramento da terra do Egito, aquele sacrifício do Cordeiro feito na terra do Egito, não é a representação do sacrifício que Yahshua fez no madeiro? E por que na terra de Israel o dia muda às 18 horas? Porque o Criador queria demonstrar, através de todas as gerações futuras, o plano de salvação dele. Por quê? Porque na mudança de dia das 18 horas, nós apagando o zero que não tem valor, nós temos o número 18. E 18 representa os 6 meses que João pregou o plano de salvação e representa os 12 meses que Yahshua pregou. Yahshua pregou. Então representa o plano de salvação do Criador. E por isso que o Criador manda celebrar a Páscoa antes de mudar o dia, que é no crepúsculo. Porque é antes de completar o plano de salvação. Para que quando tivesse sido realizado o sacrifício do Cordeiro, havesse a mudança para as 18 horas, completando o plano de salvação do Criador, que foi daí que depois que veio o anjo destruidor, onde deu o livramento da terra do Egito. Veja que o Criador ele é tremendo e ele dá a revelação da sua palavra através dos números, porque ele sabia que sua palavra ia ser deturbada. Então, o Criador se utilizou das letras para representar números e dessa forma demonstrar as coisas que passou através dos números. E por que justamente na nossa língua que nós estamos encontrando essas representações? Porque o Brasil é a terra que o Criador vai guardar a igreja durante 1260 dias da face da besta. O Brasil é o deserto, é o celeiro do mundo. E é aqui que o Criador vai guardar a igreja dele da face da besta durante 1260, porque o Brasil é a nova Israel do Criador. Porque a primeira Israel, ela rejeitou o nosso Salvador. Lá em Israel, eles não aceitam o Mashiach que veio, não aceitam Yahshua. Mas nós aceitamos. Embora muitos não saibam o nome verdadeiro dele e chamam ele de Jesus, que é um nome blasfêmico, mas muitos creem nele. Estão adorando o nome que não é o nome dele, mas o Criador sabe que aqui é a maior parte de crente. Então, muitos vão entender que esse nome é falso na tribulação. Infelizmente, eles vão conhecer o nome verdadeiro na tribulação. E vão conhecer e vão reconhecer que o nome verdadeiro do Filho do Criador, ele é Yahshua. E por que eles vão reconhecer que é Yahshua? Porque vai vir as duas testemunhas, pregando o Evangelho eterno, pregando o nome do Criador como Yahweh e pregando o nome do Filho como Yahshua. Porque as Escrituras dizem que o Filho herdou o nome que está acima sobre todos os nomes. Qual o nome? O nome do Pai, que é o nome Yahweh. E o anjo, quando ele veio a Maria, ele disse: Maria, coloca esse nome do menino, porque ele salvará o seu povo. Então, a palavra Shá, no hebraico, ela tem um significado, significa salvação. Então, o nome Yahshua, a junção do nome do Criador com o nome Shá, que significa salvação, que é o nome do Filho, que é Yahshua, significa que Yahweh é a salvação. A salvação vem em Yahweh, e vem por quem? Através de seu Filho, que é Yahshua. Então o Criador, ele mostra e demonstra, comprovando com A mais B, que o nosso Salvador, ele veio e pregou um ano apenas. Comprovando aquilo que está escrito em Isaías, porque o Criador me enviou a proclamar um ano aceitável. Não o que diz esse quarto evangelho de João, que diz que nosso Salvador morreu com 33 anos. Porque as Escrituras dizem em Lucas 3, 23, que diz, ao iniciar seu ministério, Yahshua tinha 30 anos. Então, se ele iniciou seu ministério com 30 anos, nós temos 30, e pregou um ano, como comprovamos aqui. 30 com mais 1 é igual a 31. Então, está aqui derrubado por terra, provado com A mais B, porque o Criador é aquele que revela a sua palavra, que esse quarto evangelho, ele é imundo, que o livro de Lucas é o livro inspirado, que o quarto evangelho, ele é herético e imundo. Você não deve seguir por ele, porque ele prega que o nosso Salvador pregou 3 anos e morreu com 33 anos. E na verdade, está aqui comprovado que foi com 31 anos,
segundo o que está escrito em Isaías, segundo o que é demonstrado pelo sacrifício do cordeiro lá em Êxodo, que fala que o cordeiro tem que ser de 1 ano e sem defeito, porque o cordeiro do Criador, que foi Yahshua, ele era sem defeito. O defeito aqui está representando o pecado. Então o cordeiro lá ele morreu com 1 ano, e nós sabemos que o nosso Salvador iniciou a pregar com 30 anos. Então 1 com 30 nós temos 31, que é a referência do sacrifício do verdadeiro cordeiro, que foi Yahshua. Então, irmãos, eu não poderia dar encerramento a esse vídeo sem antes trazer a última comprovação, né, que nosso Salvador ele pregou 1 ano, porque foi 1 ano que nosso Salvador pregou. E essa comprovação ela vai por fim e colocar por terra o quarto evangelho, porque o quarto evangelho prega que nosso Salvador ele morreu com 33 anos, que nosso Salvador ele pregou 3 anos e morreu. Então o quarto evangelho é um evangelho herético e é feito para o anticristo. E vocês vão comprovar durante os vídeos que esse quarto evangelho ele foi feito especialmente para o anticristo. Então vamos colocar por terra esse quarto evangelho que prega que nosso Salvador pregou 3 anos e morreu com 33 anos. E para que a gente possa dar início à comprovação que nosso Salvador ele pregou apenas 1 ano, nós vamos pegar o nome do Criador, porque o nome do Criador ele é a coisa mais importante do universo, onde o seu nome no hebraico ele é escrito da seguinte forma. Então esse é o nome do Criador no hebraico. Yud, Re, Vav, Re. Yud, Re, Vav, Re. E essas letras, elas correspondem a números, que são 10, 5, 6, 5. Então esses números correspondem ao nome do Criador do universo, em números. Então eu vou colocar o nome do Criador em números para cá, porque a gente está fazendo o cálculo. Então nós temos aqui 10, 5, 6, 5. Então esse número corresponde ao nome do Criador do universo, que muitos conhecem como esse nome. Mas esse nome é um nome inventado pelos homens. O nome do Criador do universo, ele se chama Yahweh. Esse é o nome no original, no hebraico, Yahweh. Se você estiver assistindo o vídeo pela primeira vez, saiba que o nome do Criador não é esse, isso aqui é um nome inventado pelos homens para afastar você do Criador. O nome do Criador ele se chama Yahweh. Então aqui agora nós já temos a coisa mais importante de todo o universo, que é o número que representa o nome do Criador. Então esse número é o que representa o nome do Criador. E o Criador, para o tempo do fim, ele determinou 70 semanas, que são conhecidas como as 70 semanas de Daniel. Então foram destinadas para o tempo do fim 70 semanas. E essas 70 semanas representam 490 anos. E por que 70 semanas representa 490 anos? Porque 70 vezes 7, nós temos 490. Então foram destinadas para o tempo do fim 490 anos. Então agora que nós temos o número que representa o nome do Criador e o número que representa as 70 semanas de Daniel. E agora, para que a gente possa compreender o número que vai vir a seguir, nós vamos lá para Lucas 4, 16 ao 21, que está escrito. Ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga, levantou-se para fazer a sua leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: o Espírito do Criador está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção, para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar 1 ano de graças ao Criador. Então, enrolou o livro, entregou ao servente e sentou-se. E todos na sinagoga olhavam atentos. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem das Escrituras. E qual foi a passagem que ele leu? Foi a passagem de Isaías 61, do 1 a 1, que está escrito novamente: o Espírito do Criador está sobre mim, porque ele me ungiu a proclamar um ano aceitável ao Criador.
E pelo calendário do Criador, um ano ele corresponde a 360 dias. Então, quando colocamos aqui o período de um ano, que é de 360 dias, e somamos esses valores, nós temos o número 114115, que representa a libertação do povo da terra do Egito e que representa a palavra ano. Então aqui nós temos a comprovação definitivamente que o nosso Salvador ele veio pregar um ano, porque quando somamos o nome do Criador do Universo, mais o período das 70 semanas, mais o período que é destinado a um ano pelo calendário do Criador, nós temos um número que representou a libertação na terra do Egito, que foi o primeiro mês, o 14º dia do mês, que foi a celebração da Páscoa, e no dia 15 deixaram a terra do Egito. Então esse número representa a libertação da terra do Egito, e que é o mesmo número que representa a palavra ano. Então o Criador aqui está demonstrando de todas as formas que o seu filho, Yahshua, ele pregou apenas um ano, porque o plano de salvação do Criador ele foi de um ano. E dessa forma derrubando por terra o quarto evangelho, o evangelho de João, que prega que nosso Salvador morreu com 33 anos e pregou durante 3 anos. Então esse quarto evangelho é um evangelho herético, porque prega que nosso Salvador viveu 33 anos e que ele pregou durante 3 anos. Esse quarto evangelho, ele é feito para a pessoa do anticristo, acredite você ou não, ele foi feito para a pessoa do anticristo, ele representa o evangelho da serpente, e a serpente sabemos que é o pai do anticristo, o antimessias. Então você não pode seguir esse quarto evangelho. Então vimos e comprovamos aí que o nosso Salvador, Yahshua, ele veio e pregou durante apenas um ano. E foi apenas um ano que ele pregou. Porque aqui nós temos o nome do Criador do Universo, que determinou 70 semanas de Daniel, que são os 490 anos, e que enviou o seu filho a proclamar um ano aceitável ao Criador, que um ano representa 360 dias, que forma o número que representou o livramento da terra do Egito, que foi o primeiro mês, no 14º dia do mês, e no dia seguinte, que foi o dia 15, saíram da terra do Egito. Então aqui nós temos a representação do livramento da terra do Egito. Então o Criador comprovou de todas as formas, com A mais B, que seu filho ele pregou apenas um ano. Comprovou aqui no número ano, que representa um ano, e comprovou aqui, porque o Criador ele é tremendo. O Criador ele destrói todas as barreiras, todas as amarras que o inimigo coloca para que a gente não veja a verdade. Então o Criador está tirando todas as escamas agora dos nossos olhos, porque nós estamos no tempo do fim. Então chegou o momento do Criador nos revelar sua palavra completamente. Então agora sim, irmãos, estamos encerrando esse vídeo e vamos seguir para os próximos vídeos.